E o Personalidades desta semana traz um dinâmico comemorando aí os seus 30 anos com a entrevista de um campeão. Mas traz também uma associação luso-brasileira que está surpreendendo, porque a Nova Luso está abrigando mais gente, mais pessoas, mais bauruenses e amigos até da região. Você está convidado também para conhecer a Nova Luso e, quem sabe, fazer parte desta nova família. Nelson Gonçalves ou Nelson Itaberá? Assista o nosso programa e você vai ter mais detalhes sobre isso, porque a partir de agora, isto e muito mais, eu conto para vocês dentro de instantes. Você deve estar perguntando onde é que eu estou. Pois é, eu estou me encaminhando para a personalidade desta semana, que há algum tempo atrás esteve fazendo uma visita para os alunos do Ensino Fundamental 2, o Dinâmico Centro, e é uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito querida. Tanto é que foi um dos candidatos a vereador mais votado na cidade, conseguindo quase 8.000 votos, é ele mesmo. É o braço forte para Bauru aqui, ó, o nosso querido Fábio Manfrinato. Fabinho, muito obrigado em nome do Dinâmico Centro, e aí eu falo de direção, corpo docente, discente. Foi sensacional a sua visita lá. E até no final dessa entrevista eu vou fazer uma perguntinha da aluninha Amanda Sanches Ferraz, do 6º ano, que, como você deu a liberdade, quem não pudesse, dentro dos 50 minutos que ele teve lá, nós vamos fazer uma brincadeirinha, mais um desafio para o campeão, porque em 5 minutos ele vai tentar reproduzir o que passou lá para quem está assistindo Personalidades aqui. Mas, Fabinho, lá você praticamente teve a oportunidade de dizer que a sua vida, o seu modo de ser, de pensar, de agir, é um sinônimo de superação, desde a sua infância. Isso foi muito importante para os alunos do Dinâmico Centro de Bauru, quando a escola completa aí os seus 30 anos. E a gente gostaria que você iniciasse justamente dessa forma, né? Contando um pouquinho como é que foi a sua infância e o início de superações já desde ela. Olha, Sérgio, foi um prazer enorme para mim. Eu adoro esses momentos que eu tenho com as turmas de escola, até mesmo na faculdade, os alunos que estão me procurando para contar um pouquinho dessa superação. E eu acho bacana isso, porque eu tenho um pensamento comigo que tudo que a gente aprende, se ficar guardado só para nós, não vai ter um resultado tão positivo, né? Eu acho que a gente aprende e tem que dividir isso com as pessoas, porque você dividindo com as pessoas, você vai aprender mais ainda, né? Então é gostoso, é uma coisa que eu gosto muito de realizar. E, assim, da minha vida eu conto um pouquinho nos lugares que eu vou, desde quando nasci. E acho que foi assim, fui colocado, ele lá em cima olhou e falou: esse menino vai nessa família aqui, colocou, me abençoou desde o momento que eu nasci, me presenteando com uma família tão maravilhosa que eu tenho, e impôs algumas barreiras. E me colocou um discernimento de entender como superar essas barreiras. Qual foi a primeira barreira que você teve na sua infância? A primeira barreira que eu tive foi logo no primeiro ano de vida, quando meus pais ficaram sabendo que eu contraía pólio. Então esse foi o primeiro momento de choque, mas que desde aquele instante o médico, já naquela época, meus pais foram até São Paulo, e o médico desde aquela época virou para os meus pais e falou: mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que ele já estava prevendo o futuro. A única coisa que ele não vai conseguir fazer é jogar futebol. E essa previsão deu certo? Não, deu um pouco errado, porque eu era bom goleiro. Na infância, nossa, eu era bom goleiro. Pulava as muletas, acertava a canela de tudo quanto é jogador, e isso era bom. No gol lá só dava Fabinho.
Agora, esse bom humor também foi um dos seus instrumentos que ajudou bastante você, né? Porque ao invés de, por exemplo, você ser uma pessoa isolada, uma pessoa que quisesse apenas nunca teve autopiedade, nunca precisou que ninguém tivesse piedade de você, justamente por essa postura sua. Agora, vencida essa etapa da infância, participando das coisas, fala-se muito hoje de inclusão. Você ajudou naquela época, sem conhecer esse termo, a inclusão, não se deixando excluir e nem se excluindo, Fábio? Com certeza, eu acho que é bem dito. Eu nem sonhava ainda em trabalhar com esse assunto, em defender tanto esse assunto, e eu já praticava a inclusão. Desde da minha infância, entre os meus amigos, eu nunca deixei de fazer nada que os meus amigos estivessem fazendo. Talvez também por isso eu nunca tenha enfrentado qualquer tipo de preconceito, porque eu não deixei isso acontecer. Então, tudo que eu precisava fazer, que eu queria fazer, eu tinha condições de fazer dentro das minhas limitações, eu não deixava de fazer nada. E a profissão, como é que ela surgiu? A profissão farmacêutico surgiu do momento assim, aquelas muito jovem, saindo do terceiro colegial e pensando numa profissão que eu pudesse abrir o meu próprio negócio, de ter o meu estabelecimento, a minha farmácia. Eu sempre adorei muito ver assim, profissionais trabalhando, eu sempre achei muito bonito. E é uma profissão muito bonita, né? É uma profissão que trabalha com a saúde, trabalha com medicamentos, ou seja, você tem que sempre ser certo. Senão, qualquer erro que você pode cometer, você pode também prejudicar uma pessoa. Então, eu sempre gostei muito desses desafios, e desafio não falta, né? Bom, falando em desafio, a gente então quer saber agora quando é que foi, por exemplo, que o esporte competitivo surgiu na sua vida, se foi por acaso, se você já tinha pensado já em ser o braço forte não só de Bauru, mas do Brasil e do mundo. Essa foi uma coisa que eu sempre participei como brincadeira. Eu tinha os meus amigos na escola e nós brincávamos de braço de ferro, o mais conhecido. Foi quando depois de um tempo, eu conheci a luta de braço como esporte federado, como esporte mundial. E iniciei a minha carreira esportiva com 21 anos de idade. Eu já digo até que iniciei um pouco tarde, que eu passei a fase juniores, que eu podia ter aproveitado também. Então comecei já um pouco tarde, e dentro desse período onde eu segui uma trajetória, eu fui conquistando os títulos, né? Fui conquistando os títulos, cheguei ao topo uma velocidade muito grande também. Em quanto tempo? O meu primeiro campeonato federado foi em 97. Em 97 eu já participei de um mundial, fiquei vice-campeão mundial. Em 98 não participei. Em 99, eu já fui preparado para ser campeão mundial, e campeão mundial na terra dos melhores atletas de luta de braço do mundo, que são os russos. Então aí eu já comecei a minha caminhada em busca de vários títulos mundiais, várias medalhas em campeonatos mundiais. A preparação para tudo isso? Muita dedicação, muito treino. Você tem que gostar daquilo que você faz. Algumas pessoas não entendem, mas é um dom. Então você tem o dom para aquilo. E não é só o dom que vai fazer com que você tenha o sucesso. Você tem que aprimorar esse dom, você tem que aperfeiçoá-lo. Para isso nós treinamos muito. Alimentação, sono, é uma dedicação completa de um atleta. Você tem que ter essa dedicação. Isso a gente percebe que você tem não só no princípio do esporte, como também na vida, né? Porque você aparenta aquilo que deseja, você se prepara para se lançar para aquilo. Agora,
Dessa preparação, dessas conquistas, você então demonstra que não foi campeão por acaso, foi em cima de muita vontade, de gostar do que estava fazendo. Mas, além das medalhas, o que mais você pôde trazer nas malas dessas viagens? E o que o esporte pôde lhe proporcionar e você agora está podendo retribuir? Conhecimento, a experiência, principalmente experiência num assunto que eu milito tanto, que é a acessibilidade, e eu acho que a coerência, né? A gente traz um parâmetro. Eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de conhecer vários lugares de 8 a 80, a gente pode falar dessa forma, porque eu tive esse parâmetro. Então eu fui, cada local que eu passei, cada local que eu visitei, eu fui olhando, fui observando, analisando e trazendo isso na bagagem para poder depois distribuir isso aqui na nossa cidade. Um exemplo prático disso, que quem quiser vir a Bauru, quem passar pela Avenida Nuno de Assis, pode falar assim, olha, aqui tem a mão, a experiência, um pouquinho do que Fábio Manfrinato trouxe nas malas dos campeonatos em que ele foi campeão pelo mundo. A Praça Paradesportiva com certeza foi uma conquista através dessa experiência, porque como eu, como atleta, sempre pude praticar o esporte, eu tinha comigo as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas devem saber que elas têm a condição de praticar qualquer tipo de esporte, mas elas precisam também ter um espaço apropriado para isso. E como eu nunca encontrei dificuldades para a prática esportiva, eu precisava passar isso também para as pessoas. E ali foi feito foi realizado um sonho, né, na verdade. E através disso, né, da acessibilidade, da inclusão. Eu vou passar para um outro assunto, mas antes de eu passar, quando você esteve no Dinâmico Centro, você contou alguns episódios, algumas histórias que marcaram os nossos alunos lá do Dinâmico. Conte uma delas, pelo menos, ou pelo menos duas delas aí, porque realmente marcou positivamente os nossos alunos e, mais que isso, eu acredito que quem estiver nos acompanhando também deverá servir de parâmetro de vida. Uma delas é a persistência, que eu posso garantir que isso foi fundamental para a minha primeira conquista do meu primeiro título mundial. Foi a persistência. Quando eu venci um russo, um ucraniano, para falar a verdade, lá na Rússia, eu estava perdendo a luta e eu consegui, através dessa persistência, eu consegui reverter a situação e ganhar do meu opositor. E eu conquistei a plateia que estava assistindo, que por 5 minutos eles ficaram me aplaudindo e meu técnico me levou até a arquibancada e foi emocionante. E um outro aprendizado que eu trago através do esporte e que eu levo isso para minha vida toda é nunca menosprezar o adversário, nunca, em momento algum. Também teve uma passagem disso em um campeonato onde eu assistia um amigo meu brasileiro lutando com um japonês. E a hora que ele viu o adversário dele, ele ficou assim, ele fez com que, quem diz, já ganhei, porque o adversário era um pouco menor que ele, então ele olhou com uma cara um pouco de desprezo, e na verdade foi aí que ele perdeu a luta, porque assim que ele foi se posicionar para lutar com o adversário e deu a saída da luta, ele não viu nem de onde veio. Acabou perdendo. E aí, a hora que ele olhou pra mim, eu simplesmente falei pra ele, não. É o que acontece quando você menospreza o seu adversário. Você não sabe o poder que tem esse adversário. Então, a gente tem que manter sempre os olhos abertos e confiar sim no nosso, mas nunca desmerecer o dos outros. Gente, foi assim o tempo todo na palestra, lá no bate-papo. O Fabinho prefere falar bate-papo ao invés de palestra, dentro da sua humildade e tal. Mas foi uma coisa muito bonita, marcou bastante realmente. Como eu disse, lá foram 50 minutos, aqui nós temos que fazer tudo isso em 5, se já não estivermos estourando o tempo já. Mas, de qualquer maneira, é muito importante, independente de tempo, a gente poder passar todas essas informações. Fábio, você disse que você faz de tudo, fez de tudo, continua fazendo de tudo, como qualquer outro ser humano, com as magrelinhas ou sem as magrelinhas. Em relação à composição da sua atual família agora?
O meu pilar sempre foi minha família, né? Meu pai, enquanto vivo, sempre me deu um apoio. A minha mãe me dá esse apoio até hoje. E agora eu tenho a minha esposa também, criei a minha família. E isso me fortalece muito. Então eu sou, graças a Deus, sempre rodeado de pessoas que me amam. As magrelinhas são as muletas, né? Que eu costumo dizer em todo lugar. Não são as magrelinhas que me carregam, eu que carrego elas para todos os lugares. E já viajaram bastante, viu? Perfeito. A partir de que idade você começou a usá-las? A partir de 5 para 6 anos. 5 anos para 6 anos. Muito bom. Gente, chegou então aí o campeão, resolveu parar das competições de braço, né? Mas ele disse que nem tanto. Quem sabe ainda? Quem sabe? Tá treinando para isso? Eu voltei a treinar. Mas para treinar para mundial mesmo, vamos ver o andamento. Agora iniciando a vida parlamentar, aí vamos ver o andamento para a gente ver se consegue se dedicar um pouquinho pro esporte também. Não, porque agora eu ia falar justamente da vida parlamentar, né? Quer dizer, que é uma outra conquista, um outro desafio, e que também você não se desapercebeu aí de qualquer olhar de adversários em relação a você, tendo você como japonesinho na política. Não, exatamente. E como no esporte, na primeira vez minha no esporte num campeonato mundial, eu fiquei em segundo, né? Como na política, a primeira campanha minha eu fiquei em segundo, eu fui o suplente. Certo. Aí a segunda vez minha já fui o campeão, o campeão de votos aqui também. Bom, eu gostaria de encerrar agradecendo ao nosso entrevistado desta semana, a nossa personalidade campeã, sinônimo de superação, desde que nasceu, né? E continua firme e forte, a gente torcendo por ele em todos os seus segmentos da vida. Mas eu prometi e eu gosto de cumprir o que eu prometo. Então, a Amanda Sanches Ferraz, 6º aninho, lá do Dinâmico Centro, fez uma perguntinha e eu gostaria que você respondesse. Obviamente, ela deixou até o e-mail aqui, depois você pode responder por e-mail também, mas você já responde aqui já pelo nosso Personalidades. Você tem novos projetos esportivos, como uma pista de skate? Amanda, como um esportista, eu sou apaixonado por todas as modalidades. Fazendo ou não, praticando ou não essas modalidades, eu gosto de assistir a todas. E uma delas, que é um pedido muito grande, é essa pista de skate. Com certeza eu tenho projetos, maiores projetos. Nós estamos a caminho de uma Olimpíada no Brasil, de uma Paralimpíada no Brasil. Então nós temos muito a crescer nesse assunto. E com certeza eu tenho projetos, sim. Só que esses projetos, eles dependem muito também do executivo. E é uma coisa que eu fico mais tranquila, porque eu tenho certeza que o nosso prefeito vai dar esse apoio também. E não só deixando nas mãos do prefeito, a gente tem que também ir em busca de apoios fora. Nós vamos em busca de secretariados estaduais, nós vamos para Brasília também apresentar esses projetos, nós vamos tentar, além de trazer a ideia ao nosso prefeito, nós vamos tentar também trazer uma colaboração financeira para que ele também possa resolver, sanar esse problema que está sendo hoje a falta de uma pista de skate para um número grande de praticantes que existe hoje em Bauru. Existe sim um planejamento para isso. E dessa forma, então, com a resposta para a nossa aluninha, a resposta, acreditamos nós, para muitos jovens, não só do Dinâmico, mas da toda a nossa querida Bauru, nós vamos mais uma vez agradecendo ao Fabinho e deixando a ele, então, as suas considerações finais com os nossos agradecimentos por esse momento, por ter nos recebido no seu lar, na forma de nós retribuirmos o carinho seu até o Dinâmico Centro, quando a escola completa aí, nas suas 3 unidades, Falcão, Centro e Vestibulares, os seus 30 anos de existência. Sérgio, eu quero deixar o meu abraço a todos do Dinâmico, a todos os professores, a todos os alunos, dizer que estou sempre às ordens, precisando, pode contar comigo sim. Agradecer muito
também a sua presença aqui, sempre divulgando, né, o meu trabalho, graças a Deus, que eu estou conseguindo desenvolver esse trabalho e com certeza vou desenvolver muito mais. Agora, honrar esses quase 8 mil votos que me colocaram como vereador da nossa cidade, e não só os 8 mil votos, mas também fazer pela população bauruense no geral. Amigo do palestrante, amigo da Senag, prefeito de Reginópolis, Marcos Bastos, para nós carinhosamente Marquinhos, participando também dessa festa da Senag. O que pôde aproveitar da palestra e agora o que falar desse reconhecimento do profissional engenheiro agrônomo sendo homenageado pela Senag? Primeiramente eu queria falar do palestrante, né? É o deputado que eu já conhecia, e eu acho que assim, hoje meio ambiente, reflorestamento é a bola da vez. E até achei muito estranho ter pouco político aqui. Eu acho que tem que ter mais gente aqui que tem que tomar as decisões nos municípios, né? Que acho que se envolve política pública. Acho que foi muito boa a palestra, eu gostei muito da palestra do deputado. E vamos falar agora do homenageado. Eu acho assim, a agronomia é o pilar da agricultura nossa e nada mais justo ter essa homenagem aí do engenheiro do ano aí que a Senag está fazendo. Já que estamos comemorando o Dia do Engenheiro Agrônomo, nada melhor do que ouvirmos o diretor da pasta de agronomia da Senag, Luiz Alberto Coradi. Luiz Alberto, ter a oportunidade de fazer a apresentação e colocar o deputado Tami à disposição dos associados e convidados desse dia. E a avaliação que faz do colega homenageado, professor da Unesp, o Aloysio Costa. Bom, o nosso palestrante, como eu falei na apresentação, ele dispensa comentários. É uma pessoa do mais alto gabarito, né? Há muito tempo já no Congresso Nacional. Eleito por diversas vezes uma das melhores cabeças do Congresso todo, não só da Câmara. E entende do que está falando, é agrônomo, é advogado também, coisa que ele não mencionou, mas ele é. Então ele tem uma bagagem muito grande, ele sabe do que está falando e sabe até se sair de alguns apertos que ele teve aqui, inclusive com algumas perguntas, né? Porque a gente sabe que Código Florestal é um assunto muito controverso. É difícil de agradar, tem posições extremas dos ecologistas e extremas dos produtores rurais, e eu acho que ele colocou muito bem que foi o Código Florestal possível. Praticamente como saiu a Constituição na época, que era a Constituição possível, né? Aliás, a política é a arte do possível, né? Como já se diz. Então, eu acho que ele se saiu muito bem e era já esperado, eu já tinha visto uma entrevista dele, ele realmente tem uma capacidade muito grande de argumentação e de conhecimento mesmo na área, isso é inquestionável, tá? Em relação ao homenageado? Bom, o homenageado eu sou até um pouco suspeito para falar dele, porque ele é meu amigo há muito tempo, tá? Eu estou aqui em Bauru há 24 anos, e quando eu vim para cá eu conheci o Aloysio, que ele estava ainda na FEB, na época não era a Unesp ainda. Fundação Educacional de Bauru. Isso. E ele já era professor da Unesp. Aí ele foi se especializando em fruticultura, fez mestrado, doutorado. Hoje ele é professor adjunto, quer dizer, ele está no penúltimo grau da escala universitária. Então, é uma pessoa que tem também uma bagagem muito grande. Ele foi produtor rural, agora ele parou por falta de tempo, que ele é especialista em fruticultura, principalmente abacaxi, abacate, maracujá. E não só isso, ele faz um trabalho que muitas vezes a pesquisa deixa a desejar nesse ponto. O pesquisador muitas vezes ele faz a pesquisa e a pesquisa fica lá,
na universidade, nos centros de pesquisa, ela não chega ao produtor. O Aloysio é um cara, é uma pessoa que com toda a bagagem, a capacidade dele, ele é uma pessoa humilde, que ele tá junto com o produtor. Ele faz um trabalho aqui em Bauru, junto à agricultura familiar, pequenos produtores. Ele foi um dos fundadores da Bauru Frutas, que é uma associação de produtores de frutas, principalmente maracujá. Ele conseguiu trazer para cá uma indústria de polpa de fruta congelada, que agora está indo para a ETEC de Cabralha Paulista. Eles estão fazendo um projeto muito bom lá sobre isso. Ela estava aqui na USC e agora vai para lá. Então, ele é uma pessoa que realmente merece essa homenagem por tudo que ele fez, não só como professor, não só como pesquisador, mas pelo que ele fez para a sociedade, porque ele tem um trabalho muito bom em relação à agricultura familiar e também, claro, fazendo parte da agricultura familiar, as famílias assentadas, os assentamentos rurais que nós temos em Bauru hoje, que é um problema social que se resolve com a fixação deles na terra, senão eles estão aí na rua, eles não tem, porque dar a terra simplesmente para um produtor, para um ex-produtor rural ou até alguém que os chamados sem terra, muitas vezes ele não tem a técnica, ele não tem o trabalho da pesquisa, ele não tem como os recursos até para plantar, produzir e viabilizar economicamente a propriedade dele. E ele tem um trabalho muito bom nessa área, que só isso daí só por esse trabalho ele já merece essa homenagem que é muito justa. Aqui quem está falando é o Nelson Gonçalves ou é o Nelson Itaberá? O Nelson Itaberá tenta explicar as suas origens. O Nelson Gonçalves é muito prolixo e tenta explicar a composição das músicas e o CD, as linguagens. Esse é o Nelson, entrevistado personalidades dessa semana. Nelson, o que dizer do espetáculo, do trabalho? A gente foi pontuando enquanto você foi se apresentando, não é? E tem de tudo, tem muito da sua vida de jornalista nos 20 anos do JC, mas tem muito também da tua infância, daí o Pedra Brilhante, e tem também a homenagem que você faz à sua família, particularmente aos seus irmãos, sua irmã, a sua mãe, e que emocionou bastante, sem dúvida alguma. O que dizer sobre todo este conjunto de emoções nesse trabalho seu para os amigos de personalidades? É uma experiência singular você conseguir ou tentar transformar passagens de sua vida em linguagem musical. Todos, de alguma forma, cantamos no dia a dia. E para mim e sempre foi um grande desafio fugir do jornalismo do dia a dia, jornalismo formal, que exige reflexões, tem pressão, e tentar, através de harmonias musicais, contar um pouco da história. E a proposta do CD Pedra Brilhante é esta, é de refletir com as pessoas sobre nossas origens. Nós não conhecemos as pessoas, as suas trajetórias, e todas as músicas demarcam ou tentam chamar atenção para esse ambiente. A gente precisa transformar a vida em um ambiente melhor de se viver, para que as pessoas consigam superar as limitações do outro, consigam compreender, serem mais tolerantes. É essa proposta que eu quero colocar ao longo do CD. Como diz a música Pedra Brilhante, não julgue sem conhecer. Não fale só de olhar, você não sabe o que está por trás daquela pessoa. Ao invés disso, use seu tempo para amar. E assim chegamos ao término do Personalidades desta semana, lembrando que na semana que vem tem mais. E de repente, o nosso entrevistado, a nossa entrevistada pode ser você. Até lá.